Olá, eu sou a Karine Shukri-Delay e hoje nós estamos no GuiaCast, que é o podcast da Guia Saúde, em comemoração especial ao Dia Internacional da Mulher, com a participação da Ana Paula Mendonça, que é nutricionista e especialista em comportamento alimentar e também em emagrecimento. Eu que agradeço, Karime. Feliz Dia das Mulheres, né, para todo mundo que está assistindo. É uma honra poder participar aqui do podcast nesse dia que é super especial pra gente, né? Muito obrigada, feliz Dia das Mulheres para você também. Bom, para a gente iniciar o nosso bate-papo, queria que você contasse um pouco como que foi o início da sua trajetória até você focar aí nessa parte de emagrecimento. Então, eu comecei na nutrição desde muito cedo, na verdade. Quando era pequena, eu tinha um quadro de seletividade alimentar muito grande, que foi quando a minha mãe me levou pela primeira vez em uma nutricionista, né? Eu tinha em torno ali de uns 10, 11 anos. E a partir de então, eu fiquei encantada com o trabalho dela, com a forma como ela lidava com a nutrição, né? Isso me marcou muito, tanto que quando eu entrei no ensino médio, que a gente precisava, né, escolher a área que vai seguir pelo resto da vida, toda aquela pressão, eu lembrei da área da nutrição, graças a essa nutricionista, e decidi focar basicamente nessa área também. Com o passar do tempo, né, conforme eu fui estudando, fui me aprimorando, eu entendi que o processo de emagrecimento era um processo muito de transformação também na vida das pessoas, não só em questão estética, né? Como hoje é muito colocado na mídia, enfim. E aí eu comecei a entender esse processo e eu vi o quanto as pessoas eram gratas com esse processo de perda de peso. E foi aí que me virou a chavinha, me apaixonei pela área, falei, nossa, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Então, eu comecei a focar nessa área de emagrecimento, comportamento alimentar. Que legal! E interessante você falar, né, que um marco de tantos anos atrás, você criança, Sim, e como essa nutricionista influenciou toda a sua vida, né? muito, muito. Eu lembro, assim, claramente, Karime, até do consultório dela. Eu lembro que ela, como ela era nutricionista infantil, né, ela tinha um tapete de sapinho, uma mesa toda branca. Então, são coisas, assim, que eu tenho muito fixado na minha mente, sabe? De tanto que realmente que me marcou aquele momento, né, que eu passei com ela. E você falando, a gente sabe que muitos pais enfrentam essas dificuldades, Com né, com os certeza, filhos. com E certeza. imagino o desafio que é. Enorme, enorme. Mas deu tudo certo. Tô aqui como nutricionista, comendo de tudo, graças a Deus. E ensinando as pessoas E ensinando também. as pessoas a comerem de tudo também. Bom, Ana Paula, você também foca bastante na questão de obesidade. Sim. E a obesidade, ela é apenas um excesso de peso ou uma condição mais complexa? O que realmente define essa obesidade? Bom, com certeza, a obesidade hoje ela é uma doença muito mais complexa do que apenas o excesso de peso. A gente tem fatores ali envolvidos como a genética, fatores ambientais, socioeconômicos. Então, é muito difícil a gente só caracterizar a obesidade mesmo pelo excesso de peso. Hoje, tradicionalmente, a gente define a obesidade com base no IMC, que é o peso pela altura ao quadrado, né? Aquela continha que a gente faz. Se essa conta der acima de 30, o paciente ele é classificado como obeso. Mas hoje a gente sabe que esse IMC, né, ele é limitante no contexto de obesidade para definir um excesso de gordura corporal, justamente porque ele não considera o percentual de gordura desse paciente e o percentual de massa magra que ele tem. Então, hoje a gente precisa de outras ferramentas, outros métodos para realmente classificar esse paciente como obeso ou até o excesso de peso. É. E a gente vê que isso tem realmente, né, afetado aí bastante a população, né? Questão de peso, autoestima, como você Com falou, né? certeza, aham. A obesidade, na sua rotina clínica, como que você vê? Você considera ela como uma pandemia silenciosa, que é um termo que tem sido muito utilizado, e se sim, por quais motivos? Sim, hoje conseguimos sim falar que a obesidade é uma pandemia silenciosa por dois motivos. O primeiro é a prevalência crescente ao longo dos últimos anos desse quadro de obesidade e também pela própria caracterização, né, da obesidade em si no contexto de outras comorbidades que essa obesidade traz. Então, a gente sabe que, por exemplo, desde 1975, essa prevalência da obesidade triplicou desde esse ano. E também que hoje, atualmente, 68% dos brasileiros já estão acima do peso e 31% já são
já são considerados obesos de fato, né? Estima-se também que até 2035, 1,9 bilhões de pessoas vão ter obesidade. É muita gente, né? Então, é uma pandemia silenciosa porque ela está crescendo muito ao longo dos anos. Ela tem consequências que muitas vezes são invisíveis aos nossos olhos, né? Como o desenvolvimento de comorbidades, que muitas vezes a gente só vai ver quando a comorbidade já está instalada, né? Uma diabetes, uma hipertensão, um colesterol alto. E nem sempre a gente dá a devida atenção como outras pandemias, né? E você atribui esse aumento dessa obesidade a algum fator ou a vários fatores? Bom, então, algum dos fatores, né, que atribui o crescimento da obesidade nesses últimos anos é o sedentarismo. Então, as pessoas têm se tornado muito sedentárias em relação a antigamente. Então, é comum a gente andar de ônibus, de carro e não fazer tantas atividades a pé, que antigamente era muito mais comum. E também o próprio processo ali de modernização, né, de industrialização. Então, a gente tem acesso a alimentos muito mais calóricos, ricos em gorduras, ricos em açúcar, e isso também contribui muito ali para o excesso de peso, para a obesidade. Você falando me vem à mente porque eu moro perto de uma empresa de fast food. E é incrível, porque todos os dias está lotado, a filas e filas de carros, né? Então, assim, qualquer dia da semana. Eu fico pensando, o quanto as pessoas se acostumaram a se É, alimentar, é um acesso muito fácil, né, aos alimentos, assim, hoje em dia. Então, como você falou, tem um fast food em cada esquina. O paciente, né, a pessoa vai lá, compra um fast food muito fácil. E o preço também é uma coisa que impacta, né? Então, sim. o preço, por exemplo, dos alimentos in natura, minimamente processados, estão ficando caros em comparação ao preço de um fast food, que ainda assim é considerado um pouco mais barato, né, para essa Sim. população. Então, o acesso ficou muito mais fácil a esses produtos também da parte econômica, né? Sim. Ana Paula, você comentou sobre as questões de percentual de gordura, IMC, e para esse paciente que deseja saber, deseja passar pela sua consulta, como que você calcula? Como que é feita essa análise do paciente de gordura? Então, hoje nós temos formas de avaliar esse paciente de um jeito mais fidedigno em relação a esse excesso de gordura corporal. Então, por exemplo, a própria circunferência de cintura já nos diz bastante sobre a localização corporal dessa gordura que o paciente apresenta. Outras ferramentas que a gente consegue muito também utilizar em consultório é o próprio adipômetro, que é uma ferramenta assim de baixo custo, que a gente consegue também fazer uma avaliação bem importante dessa questão da distribuição da gordura. E também através de bioimpedância, que aí é um equipamento muito bacana também, que a gente vê percentual de gordura, massa muscular. E também o DEXA, que é um aparelho bem mais complexo, comparado ao padrão ouro. E então, essas ferramentas a gente consegue utilizar no consultório para poder fazer uma avaliação mais assim, com maior acurácia dessa obesidade. Excelente. Então, quem está nos ouvindo e precisa passar por essa avaliação, já sabe que lá na sua consulta vai ter toda essa abordagem, né, completa, para conhecer realmente como que está a saúde desse paciente, né? Isso. Aí nós fazemos toda essa avaliação e também a gente conversa muito com o paciente até para ele poder entender, né, como que está essa distribuição de gordura, como é a questão, por exemplo, de gordura visceral, que também é uma gordura que a gente considera mais perigosa, é altamente inflamatória no organismo desse indivíduo. Então, toda essa análise é feita no consultório e também explicada para o paciente para ele poder entender a condição de saúde que ele está. E Ana Paula, existe realmente uma dieta ideal? Seria boa para todo mundo ou não? Isso é um mito e cada pessoa tem que seguir uma dieta de acordo com as características dela. Então, não existe uma dieta ideal, isso é um mito que é muito pregado por aí, mas eu sempre falo para os pacientes que a dieta ideal é aquela que ele consegue seguir a longo prazo. Isso considerando, lógico, as individualidades dele e também as preferências alimentares dele. Porque se for uma dieta muito restritiva, esse paciente dificilmente vai conseguir manter a longo prazo e, consequentemente, o processo de emagrecimento dele não ocorre de uma forma muito efetiva.
Então, uma das primeiras coisas que eu sempre alinho também com o paciente no consultório é a questão do plano alimentar, que a gente sempre monta juntos em consulta, para que ele realmente consiga seguir aquela dieta a longo prazo, e não por um período curto que vai trazer resultados ali apenas momentâneos. Você falou, sobre essa questão de ser muito restritiva. Existe alguns, outros problemas relacionados a pessoas que acabam seguindo por dietas muito restritivas e que, como você falou, acabam não seguindo? Temos, Karime, temos muito problema. Na verdade, a dieta restritiva causa, a princípio, né, em um primeiro momento, uma restrição muito grande de um grupo alimentar ou de um alimento específico. A princípio, o paciente ele vai perder peso? Sim, ele vai perder peso, porque ele acabou excluindo um grupo alimentar inteiro da alimentação. Mas é uma dieta que dificilmente ele vai conseguir sustentar por muito tempo, a longo prazo. Então, vamos supor que o paciente consiga ficar 2 semanas com uma dieta muito restritiva. Depois que ele reintroduz aquele grupo alimentar ou aquele alimento, a chance dele ganhar peso ou até mais do que ele tinha antes é muito grande. E com isso a gente vem a sensação de culpa, de frustração. Também pode levar a compulsão alimentar, muitas vezes associada a essa culpa, essa frustração, e novamente para uma dieta restritiva. Então acaba virando um ciclo vicioso mesmo de restrição, compulsão e frustração também com as dietas restritivas. Nossa, ficou excelente essa pergunta. Ana Paula, ainda falando sobre esse emagrecimento, dietas, é possível uma pessoa emagrecer sem ficar contando as calorias que ela ingere durante o dia? Com certeza, é muito possível, Karime. Inclusive, tem um estudo muito bom que foi feito, que eles realizaram da seguinte forma: eles pegaram 2 grupos de pessoas e dividiram, né, esses 2 grupos em um que recebeu uma alimentação equilibrada, saudável, digamos, e um que recebeu uma alimentação não tão equilibrada assim, com uma qualidade nutricional um pouquinho pior. E para esses dois, eles deram o mesmo déficit calórico, a mesma restrição calórica. E o que eles viram? Que o grupo que comeu uma qualidade melhor a alimentação, né? Teve ali uma dieta com uma qualidade nutricional melhor, ele perdeu, né? Esse grupo perdeu mais peso em relação ao outro. Então, muitas vezes, os pacientes eles ficam presos às calorias, ficam contando calorias, mas, mais do que isso, é preciso focar na qualidade dessa alimentação. Porque sem ter essa qualidade adequada, também dificilmente a perda de peso ela acontece de uma forma mais efetiva. Excelente. E existem, assim, alimentos que você olha e fala: olha, esse alimento ele é bom para praticamente todo mundo precisaria comer, porque é nutritivo, ou não, tem grupos de alimentos que realmente não faz bem para ninguém. Karine, essa pergunta é muito boa. Não, não existe um grupo de alimentos que eu falo para os pacientes assim, evita esse grupo tá liberado, né? Na verdade, é tudo uma questão muito de equilíbrio mesmo. Então, não tem problema, por exemplo, o paciente incluir uma batata frita na alimentação dele, desde que essa batata frita seja feita ali de uma forma equilibrada, algumas vezes, né, no mês, de acordo com o plano alimentar, da mesma forma que o paciente não precisa viver comendo só salada, né? Então, tudo uma questão de realmente equilíbrio ali nessa alimentação, nesse plano alimentar. A escolha desses alimentos ideais. Com certeza. Tem que estar sempre ali no contexto de alimentação saudável, mas também uma alimentação equilibrada. Você falando sobre comer só salada, e me vem à mente novelas de alguns tempos atrás, onde as mulheres que seguiam as dietas, elas sempre falavam: ah, hoje eu vou comer salada, ah, só salada. E sempre muito focado na salada. Então, as pessoas de fora, né, o público sempre teve essa noção. Para você ser magra, ter um corpo bonito, você tem que viver mais de salada, né? Então, isso é um mito. Isso é completamente um mito, gente. Dá super para você ser magra, né? Ser saudável, perder peso também, incluindo ali uns alimentos que a pessoa gosta, né? Porque é tudo uma questão de preferência, né? É tudo uma questão de cultura, de tradição. Então, é impossível eu virar para um paciente e falar: nossa, eu nunca mais vou comer um churrasco. Mas espera, e a vida social desse paciente, né? Então, é muito mais fácil eu ensinar esse paciente a comer uma refeição livre, né, que a gente chama, do que proibir ele de fazer essa refeição.
Excelente. Por isso que é importante todo esse acompanhamento, né, Ana Paula? Às vezes o paciente tem medo, acha, eu vou na nutricionista, vai me cortar tudo. Mas não é. Chegando lá, você vai entender, vai fazer a dieta realmente de acordo com o estilo de vida, né, desse Sim, sim, paciente. com certeza, né? No consultório eu sempre faço uma anamnese, questiono muito a questão do trabalho, atividade física, rotina do dia a dia, disponibilidade desses alimentos, né, para o paciente poder comprar, poder ter ali no seu cotidiano. Então é uma questão de acompanhamento mesmo e ajustes também frequentes, né, para que a dieta sempre fique ali fácil e leve, né, para esse paciente conseguir seguir. Excelente. Bom, Ana Paula, hoje a gente vive em um mundo, né, que é extremamente corrido, agitado. E como esse estresse e ansiedade, que já se tornou algo corriqueiro entre as pessoas, podem influenciar no comportamento alimentar das pessoas? Bom, o estresse e a ansiedade nada mais são, né, do que uma resposta a um momento de luta, de fuga, de uma ameaça. Vai acontecer ali a liberação do cortisol, da adrenalina, para realmente colocar esse indivíduo num estado de alerta. O problema maior é quando esse estado de alerta se torna crônico, porque aí a gente tem o aumento de desejos, né, por alimentos de recompensa, já que o estresse, ele ativa as vias de recompensa do nosso cérebro. Então, muitas vezes a gente tem ali o estímulo a procurar alimentos mais palatáveis, justamente por ativar essas vias de recompensa no nosso cérebro. E muitas vezes alimentos palatáveis são alimentos ricos em gordura e açúcar. Com isso, a gente tem ali uma piora, né, desse estado da obesidade, sobrepeso, se o indivíduo já tiver, mas também pode levar muito a transtorno alimentar, que é o caso da compulsão alimentar. Então, o estresse e a ansiedade afetam muito o nosso comportamento nos dias de hoje. Você falou, né, sobre essa questão de estresse, compulsão, e anteriormente a gente estava comentando sobre questões de estética, tudo. E hoje, na sua rotina clínica, como que você observa essa pressão da estética tem feito as pessoas terem mais problemas? Então, a gente via bastante bulimia, anorexia, Uhum, porque essa pressão é sim. muito grande, principalmente em relação às mulheres. Como que você vê isso no seu dia a dia? Infelizmente, é mais comum do que eu gostaria. Porque hoje, né, com a nossa rotina, com o nosso cotidiano, muitas pessoas levam ao extremo esse estresse e ansiedade. Então, é muito comum ver em consultório mulheres, por exemplo, que chegam de um dia de trabalho e já vão comer um doce para tentar aliviar o estresse, né? Acabam usando o alimento como uma válvula de escape. E aí também a gente entra naquele ciclo de compulsão, culpa, restrição novamente. É nisso que os transtornos alimentares começam a ser desenvolvidos. Porque muitas vezes essa culpa gera a um ato, muitas vezes, né, como é que a gente pode falar? Pode levar ali a um ato mesmo de controle da alimentação, muitas vezes ali associado a vômitos, náuseas, diarreia, aquela paciente que fica muito preocupada com a alimentação. Então, acaba afetando muito hoje em dia e é mais comum em mulheres, infelizmente. E hoje, né, a gente falando sobre Dia Internacional da Mulher, eu acho que é muito importante a gente ressaltar sobre isso, né? Com certeza. E é por isso que a maioria, na verdade, inclusive das minhas pacientes, são mulheres, porque elas trazem muitas questões associadas com o peso, com a estética, com essa questão do comer impulsivo e depois a culpa. Então, nós, mulheres, né, temos muito essa sobrecarga emocional Sim, estética, né? sim. Que o mundo hoje em dia basicamente impõe, né? Enfim, através de rede social, enfim. Padrões inalcançáveis, né? Padrões inalcançáveis e irreais muitas vezes, né? Sim. E o que é comer de maneira consciente e por que isso é importante no processo de emagrecimento? Bom, o comer consciente, né, o mindful eating também, que é uma forma que a gente fala do comer consciente, ela é uma abordagem da nutrição comportamental que foca muito ali na atenção plena ao ato de comer. Então, a gente trabalha muito com o paciente, quando ele tem, por exemplo, um comer emocional, essa questão da atenção plena, trazer mais consciência para esse momento desse paciente se alimentar. Então, ele vai racionalizar um pouco mais essa refeição, essa alimentação, em relação, por exemplo, às sensações físicas e emocionais.
Com, né, o comer consciente, a gente tem também ali uma maior saciedade desse paciente, ele consegue identificar a fome emocional e a fome fisiológica, consegue controlar muito mais as porções que ele vai comer em uma refeição, por exemplo. A gente consegue excluir, por exemplo, também até o episódio de compulsão alimentar com essa técnica do comer consciente. Então, é uma técnica que realmente na nutrição comportamental é muito validada e muito estudada, principalmente para os pacientes que têm essa disfunção do comportamento alimentar. Excelente. Ana Paula, quais sinais indicam que o comportamento alimentar de uma pessoa precisa de um acompanhamento especializado? Uma ótima pergunta. Bom, eu diria que o primeiro sinal, com certeza, é o próprio comer emocional. Então, é quando o paciente ele começa a buscar refúgio na alimentação, seja por estresse, ansiedade, depressão, enfim. Qualquer sentimento negativo, ele acaba depositando ali naquele alimento, né? Ele é como se ele usasse o alimento como válvula de escape. Um outro sinal também muito de alerta é a própria preocupação excessiva com o corpo e um sofrimento associado à alimentação. Então, é aquele paciente que se olha muitas vezes no espelho, fica se medindo, fica se pesando muito. Qualquer motivo de um aumento na balança, por exemplo, ele já vai lá e restringe a coisa da alimentação, algum alimento, né, da refeição. E muitas vezes a alimentação também está associada ao sofrimento. Então, aquele paciente que não come com prazer, aproveitando, né, aquele momento. Ele come pensando quantas calorias tem, quanto que ele vai ganhar, quanto que ele tem que fazer, por exemplo, de atividade física para queimar as calorias de uma refeição. Então, isso também acende muito um sinal de alerta para a gente. Você falou e eu lembrei de um. Eu não lembro exatamente quem foi a pessoa, mas é uma figura pública que comentou que ela não vive para comer, ela come para sobreviver. Então, realmente só faz aquela alimentação necessária. O básico para sobreviver. Então, acho que também são dois extremos, né? Então, são dois extremos, assim, que a gente não precisa entrar, né? Na nutrição, não precisa desses extremos de comer muito ou comer pouco. É tudo uma questão realmente mais de equilíbrio. Sim, falou a palavra perfeita, equilíbrio. Bom, e como trabalhar a relação saudável com a comida durante o processo de emagrecimento, sem gerar esse sentimento que você falou, de culpa, frustração ou até a compulsão? Bom, acredito que uma forma de trabalhar muito bem, que é inclusive a forma que eu uso muito no consultório, é a própria flexibilização da dieta e educação alimentar. Então, é fazer o paciente entender que ele pode sim comer alguns alimentos dentro ali de um contexto de alimentação saudável, que não tem problema ele comer alimentos ali que muitas vezes são julgados não saudáveis, né? E também a questão de flexibilização, que tá tudo bem ele ir no churrasco, por exemplo, né? Desde que ele saiba realmente ali quais alimentos comer, quais alimentos escolher, a quantidade certa. Por isso que a gente sempre trabalha com acompanhamento nutricional, porque essa educação dificilmente a gente faz em uma consulta só. Realmente a gente precisa acompanhar esse paciente aos poucos, entender as dificuldades desse paciente, para a gente poder ter ali um emagrecimento mais efetivo. E tem um tempo que você fala, olha, começo a ver mudança, melhora nos meus pacientes a partir de tantos meses, ou não? Karime, pela experiência que eu já tive até agora, pelo menos 3 meses. 3 meses é assim, um tempo que a gente começa a introduzir uma alimentação mais saudável, começa a explicar para esse paciente realmente como que vai funcionar esse processo de perda de peso. Ele começa a apresentar as dificuldades e a gente consegue já também ir diminuindo essas dificuldades, né? Então, pelo menos uns 3 meses ali, a gente precisa estar trabalhando com o paciente, principalmente quando ele tem ali uma questão de comportamento também associada à alimentação. É uma adaptação, né? E é uma mudança que a gente faz muito grande na vida do paciente, né? A gente lida com a alimentação dele. É algo que faz todo dia. Nossa, é todo dia, toda hora, né? Teoricamente, Sim. ali, a cada 3 horas tem pessoas comendo. Então, a gente mexe numa parte muito delicada desse paciente, né? E eu acho que isso que muitas pessoas não entendem, muitos profissionais não entendem, que é um processo realmente gradual. E isso eu falo muito no consultório. Gente, o emagrecimento, ele é um processo, porque ele tem um começo, ele tem um meio, e o que muitas pessoas não sabem é que ele, sim, ele tem um fim.
né? Que é quando a gente consegue manter o peso perdido desse paciente. Muitas vezes a pessoa chega no começo e já quer chegar no fim, mas tem todo um meio ali, né, para ele percorrer. Sim, é onde muitas vezes as pessoas acabam se perdendo, né? Exatamente, exatamente. Por isso que pelo menos 3 meses é um tempo ali, mínimo mesmo, para a gente começar a trabalhar com esse paciente de perda de peso e comportamento alimentar. Excelente. Bom, alerta máximo. Qual é o maior erro que as pessoas cometem ao tentar emagrecer? Com certeza, a dieta restritiva. E principalmente dieta restritiva sozinho, sem acompanhamento nutricional. Porque essa dieta restritiva vai levar ali uma restrição muito grande. Consequentemente, sim, é uma perda de peso também, mas que não é sustentável a longo prazo. Isso principalmente também associado com uma falta de acompanhamento profissional. Mito ou verdade? Comer um doce todos os dias compromete totalmente o processo de emagrecimento. Mito, e minhas pacientes são a prova disso. Porque sempre que elas pedem, eu coloco um docinho, porque ali dentro de um contexto de alimentação equilibrada, não vai ser o doce que vai atrapalhar todo o processo de emagrecimento. Então quem tá ouvindo já sabe que vai poder comer um Pode docinho. comer um docinho, que não tem problema. Lógico que ali, né, de acordo com as quantidades adequadas, tudo certinho, mas não vai ser o doce que vai atrapalhar. Você sabia? Comer devagar e mastigar bem os alimentos pode ajudar a controlar a saciedade e evitar a compulsão alimentar. Com certeza, né? A gente tem ali uma maior saciedade quando a gente mastiga bem os alimentos e presta mais atenção nessa refeição. Até porque o nosso cérebro, ele demora de cerca de 15 a 20 minutos para receber os primeiros sinais de saciedade. Por isso que a gente sempre reforça com o paciente para comer devagar e prestar muito bem naquela refeição. Excelente, você falou, nossa, ótimo, eu nunca tinha pensado nisso. 20 minutos, aí Aham, a tem gente gente que come come muito mais rápido do rápido. que 20 minutos. Tem paciente que eu falo, quanto tempo você come, né? Que é uma pergunta que eu sempre faço. Quanto tempo ele leva para comer? Ah, 10 minutos. Eu falo, gente, mas nem deu tempo Tempo do de. cérebro entender. Imagina, você nem pensou, né, que tá comendo direito, nem mastigou. Agora, a gente vem para perguntas de pacientes reais, que são pacientes da Guia Saúde que enviaram para você. Ana Paula, você pode compartilhar um caso em que a mudança no comportamento alimentar transformou os resultados de algum paciente seu? Eu tenho uma paciente maravilhosa, maravilhosa, gente, assim, perfeita. Que ela veio para o processo de perda de peso, só que no começo do tratamento, ela ainda está em acompanhamento, na verdade, mas no início ela estava muito resistente ao quadro de obesidade dela. Ela estava muito resistente a entender que a obesidade era uma doença e que precisava ser tratada como tal. E também tinha muitas questões comportamentais que a gente precisava trabalhar. Demoramos ali cerca de 2, 3 meses para ela realmente entender tudo isso. Só que quando ela entendeu, parece que virou uma chavinha. Ela conseguiu perder peso, ainda está perdendo peso. Ela tem, inclusive, até um diário das emoções. Então, isso é uma técnica que eu ensino para os pacientes, é registrar as emoções, as refeições, tudo que está associado à alimentação. Então, ela tem um caderninho que ela faz como se fosse esse diário. E ela anota tudo, tudo, tudo que ela comeu, o que ela estava sentindo, por que que ela comeu. Então, essa paciente, ela está tendo muitos bons resultados. Graças a esse processo de consciência que ela começou a ter sobre a obesidade, mas também todo esse processo de conscientização mesmo do comer emocional que ela tinha muito presente. E ela ainda está em acompanhamento, eu acredito assim que a gente vai ter um resultado muito bom com ela, muito bom. Que legal, nunca tinha ouvido falar sobre esse caderninho das emoções, e É, realmente são técnicas que a gente só vai conhecer realmente quando a gente procura o profissional e sim. decide, a partir daquele momento, mudar de vida, né? Sim, no consultório a gente tem várias técnicas, várias ferramentas que a gente consegue usar. E o próprio diário das emoções, né, é uma técnica assim muito comprovada que realmente dá muito certo para esses pacientes que têm esse comer muito emocional, né, comer pela fome hedônica que a gente chama. O segundo paciente mandou: quais são as principais barreiras emocionais que seus pacientes enfrentam no processo de emagrecimento? E como você ajuda eles a superar? Bom, eu acho que uma das principais barreiras é a frustração, né? O medo de frustração, o medo de não conseguir, porque muitas vezes quando o paciente me procura, ele já passou por vários processos de emagrecimento. Então, várias vezes eu já ouvi, falei, olha, é a última vez que eu tô tentando emagrecer, porque eu já tentei muitas vezes.
Então, esse processo realmente vai frustrando muito o paciente. E aí, a gente trabalha muito com metas com ele, metas curtas, pequenas, fáceis de serem feitas, mas que quando a gente vai ver a longo prazo, faz muita diferença. Então, a gente não traça metas irreais, metas que a gente sabe que ele não vai atingir. Então, o paciente, quando ele chega com essa sensação de frustração, a primeira coisa que eu faço é realmente alinhar essas expectativas dele e traçar metas que a gente consiga realmente atingir. E uma outra barreira emocional, né, que a gente já até citou aqui, é o próprio comer emocional. Então, os pacientes eles chegam ao consultório comendo muito por impulso, muito por sensações negativas ao longo do dia, estresse, ansiedade, enfim. E aí a gente tem as estratégias que a gente trabalha com eles, que é o próprio caderno das emoções, o próprio diagnóstico ali, né, do motivo pelo qual ele quer emagrecer, que às vezes acaba motivando o paciente a ele lembrar exatamente por que ele quer chegar no peso que ele tem em mente. Então, são ferramentas também que a gente acaba usando com esse paciente. E outra, né, barreira emocional que esse paciente muitas vezes enfrenta também é a culpa e a autocrítica muitas vezes exagerada. Então, é aquele paciente que é 880, ou tá tudo certo, ou tá tudo errado, ou eu faço dieta perfeita, ou não vai funcionar. Então, para esses pacientes também a gente trabalha muito com o plano alimentar mais flexível e ensinando para ele que tá tudo bem não ser 8 ou 80, né? A gente tem ali um meio termo. Então, também é uma outra forma de quebrar essa barreira emocional que muitos também chegam ao consultório. Excelente, Ana Paula. Ficou ótimo. Bom, a gente está caminhando para o encerramento do nosso podcast e eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão precisando, buscando emagrecer e que estão aí enfrentando as dificuldades ou até alguns receios em relação a procuro ajuda, não procuro. Uhum. Que mensagem você gostaria de deixar para esses profissionais? Uma mensagem final que eu gostaria, assim, claramente de deixar aqui é: busquem ajuda. Não tentem fazer esse processo de emagrecimento sozinho, porque é um processo fisiológico muito complexo, é um processo emocional muito complexo e dificilmente a gente consegue fazer isso sozinho de uma forma muito ali eficaz, uma forma que vá realmente durar ao longo da vida, ao resto da vida. São hábitos que a gente precisa mudar nesse indivíduo, né, que a gente precisa mudar muitas vezes e que realmente precisa de um acompanhamento mais personalizado e muitas vezes mais individualizado para cada caso. Bom, aproveitando que hoje é o Dia Internacional da Mulher e nós que somos mulheres sempre temos alguma inspiração e somos fonte de inspiração para outras mulheres também, né? Então, gostaria que você compartilhasse com a gente se teve alguma mulher que te inspirou na sua trajetória de vida, na sua carreira, e contasse um pouquinho dessa história pra gente. Amei essa pergunta, essa questão, enfim. Eu acho que todas nós, né, temos mulheres que inspiram a gente, de forma direta, indireta, enfim, mas é sempre que nós com certeza pensamos em uma mulher, sempre vem alguém à mente, né? Dificilmente não vir. Mas uma mulher que me inspirou muito, que óbvio, né, que eu não ia deixar de falar aqui, foi a minha mãe. Desde sempre, ela me apoiou muito em absolutamente tudo, na minha carreira profissional, na minha vida pessoal. Então, eu tenho certeza que se não fosse por ela, eu não estaria aqui hoje, por exemplo, nesse podcast, falando com vocês. E ela é uma mulher muito guerreira, uma mulher muito forte, uma mulher que me ensinou e me ensina muito. Então, com certeza, minha mãe é a minha inspiração de mulher, assim, que, se Deus quiser, eu vou ser como ela um dia. Muito obrigada. Compartilho desse sentimento seu. Também vejo a minha mãe como uma inspiração, né? Acredito que todas nós e somos também fonte de inspiração para outras mulheres. Às vezes a gente nem sabe, né? Mas a gente está inspirando pessoas, mesmo que silenciosamente. Com certeza. Ana Paula, quero agradecer muito a sua participação aqui no GuiaCast. Foi um prazer imenso recebê-la.
conversarmos sobre tantos assuntos. Eu que agradeço, foi maravilhoso. E eu espero realmente que isso inspire pessoas a se cuidar, a ter um olhar um pouquinho mais cuidadoso, um pouco mais de amor próprio, né? Com certeza, porque não é só a estética, né? É a Não, saúde em não. si. Estética é consequência, né? Eu sempre falo isso, falo, gente, estética é consequência, é muito mais saúde, estilo de vida, qualidade de vida, do que somente a estética. Muito obrigada, Ana Paula. E você, profissional da área da saúde que deseja participar aqui do GuiaCast e estar conosco, basta nos seguir nas redes sociais, que é o GuiaCast Oficial, que algum dos nossos assessores vai entrar em contato com você, vai te passar todas as informações. E feliz Dia da Mulher para você, mulher que está nos ouvindo.